Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Que dia incrível que fizemos hoje, hein? Na abertura da B3, na abertura do índice, nós já vendemos o índice exatamente aqui nessa região do 174.500. Foi uma venda de abertura linda, espetacular. Porém, nós tínhamos uma regiãozinha marcada aqui, próximo dessa região do 174 mil, que poderia segurar o preço. E de fato, segurou. Tanto que andou aí mais de 300 pontos. E aqui nós fizemos uma virada de mão. Foi, infelizmente, uma besteira, porque ele continuou caindo. Mas depois, o mercado nos deu outras oportunidades. Inclusive, nós havíamos marcado ontem à noite que ele tenderia a segurar aqui na região dos 176, 172.700, 800 mais ou menos. E nós fizemos essa comprinha aqui. O mercado lateralizou por um tempinho aqui, mas nos tirou na proteção. E aí, nós tínhamos também essa caixinha marcada, a famosa caixinha mágica, como diz o Matheus, né? Nós tínhamos então essa região aqui do canal marcado, e nós normalmente compramos. Nós temos três possibilidades de comprar nessas caixinhas nossas. Ou no toque da região, ou no meio da região, que é essa linha tracejada, ou então dentro de toda a região já mitigada, né, que é o final da região. E acontece que o índice ele triscou na região da nossa caixinha e já reagiu ao preço imediatamente e voltou. Foi muito rápido. A hora que ele retornou, nós compramos atrasados na região, se eu não me engano, aqui do 172.600, se eu não me engano, e nós pegamos 1.350 pontos nessa compra. Eu estava com um alvo um pouco mais acima, mas na hora que começou a retrair, eu acabei saindo aí com 1.350 pontos. E após isso, eu falei para o pessoal, olha, quando o mercado retornar nessa região do 172.500 aos 600 aproximadamente, nós poderíamos ter compras novamente, porque aproximadamente 50% do pavio é uma região que o preço tende a segurar. E fizemos exatamente isso. O índice respeitou a região dos 172.600. Algumas pessoas do nosso grupo pegaram essa compra e foi uma comprinha também bastante interessante. No final ela acabou pagando aí quase 1.000 pontos. Mas a maioria saiu em média aí com os seus 500, 600 pontos, porque ela já começou a retornar, né? Muito bem, pessoal, vamos aí ao que nós temos de possibilidades para amanhã. Amanhã na abertura, nós temos uma possibilidade, tá? De termos uma compra aqui nessa região dos 173.500, desculpa, isso mesmo, 173.500 aos 173.750. Isso se abrir já dentro da região, tá? Porém, se abrir com um gap, ou seja, arrebentando para baixo aqui, aí nós não estaremos fazendo, logicamente, essa compra aqui de cima, nós estaremos negociando nessa região, tá? Aí então a compra ela se dará aqui nessa região dos 172.500 aos 750, caso haja com gap, tá? Agora se abriu já próximo da região de fechamento de hoje, aí nós temos sim essa possibilidade de compra dentro dessa região de cima, tá? A primeira região, 173.500, 750. Essa região que nós tivemos a compra hoje, que é essa aqui próximo da região dos 172 até os 172
250, ela continua compradora ainda, ok? O mercado vindo nessa região, como a caixinha não foi toda mitigada, respeitou só o toque da região, nós ainda continuamos esperando por compras dentro dessa região, ok? Eu quero falar uma coisa importante para vocês que eu já venho falando desde domingo à noite. Deixa eu só mudar aqui o tempo gráfico, por gentileza. É o seguinte, isso aqui é dentro de uma leitura um pouco mais macro, tá bom? Mas eu preciso reforçar isso novamente. Esse índice, ele está trabalhando dentro de uma região primária e está dentro de uma caixa de 5.000 pontos aproximadamente, tá? Então, as regiões primárias, elas tendem à lateralização. E esse, inclusive, foi um dos motivos que levou esse índice a hoje ele não romper essa região, porque tende a segurar. E esse também foi o motivo pelo qual nós tínhamos vendas logo na abertura de mercado. Inclusive, eu havia falado sobre isso ontem à noite, sobre essa possível venda de abertura, e também havia falado sobre essa região primária que tende a lateralizar. Nos estudos de ontem à noite foi falado sobre isso. E, de fato, isso aconteceu, e nós vendemos na abertura porque a máxima dessa região primária está nessa região aqui dos 175 mil. Então, 175 mil, 175.300, até mesmo dentro dos 175.500, tá? Ou seja, de possível falso rompimento. Ainda temos aí uma região de defesa, ok? E abaixo aqui dessa região que eu havia falado agora há pouco de proteção, nós temos também os 171.250 ao 500 como região compradora, ok? O outro ponto estará aqui embaixo. No 169.250 ao 500. É uma região um pouco extensa, compradora, ok? Então nós vamos ter que esperar para ver como o preço vai chegar na região para tomarmos aí uma atitude de compra. Porque temos que ver se vai ter mitigação da região e de acordo com aquilo que o mercado nos oferecer, nós vamos fazer a compra, tá? Vamos ver se vai dar manipulação na região primeiro. É muito chato trabalhar nessas regiões um pouco mais longas de defesa. Fica um pouco mais difícil de negociar. Depois teremos aí a dos 168.500 aos 750 como uma boa compra. E temos o alvo intermediário, que eu já venho falando sobre ele há bastante tempo, de que os vendedores eles tenderão a trazer o preço aqui para a região dos 168 mil, caso ele rompa essa região próxima aqui dos 170 e 200 aproximadamente, tá? 170 e 200, 170 e 100 aproximadamente. Ele rompendo essa região, o próximo alvo que os vendedores tenderão a trazer o preço será essa de 168 mil. Porém, ela não é a melhor região que os vendedores tenderão a trazer o preço. Na realidade, eles têm um alvo já há muito tempo aqui nos 165 mil, que é o principal alvo dos vendedores e também uma defesa muito forte dos compradores, ok? Antes de chegar nessa região, temos também a defesa aí dos 165.500 aos 750. Vamos falar agora a respeito dos pontos vendedores. Na abertura, eu já vi falar sobre essa região agora há pouco, de venda aqui do 174.750 ao 175.300, a realidade é que ele pode buscar até mesmo um falso rompimento dentro
dos 175,500, tá? Não vamos nos abster aí simplesmente nos 175,300. Vamos tomar cuidado porque se ele começar já com uma puxada forte para cima, até a região dos 175,500 é vendedora, tá? Eu acabei filtrando dentro de um espaço um pouco mais curto, né, o 174,750 ao 175,300, porque a região é muito extensa de defesa, ok? Depois teremos aqui a região dos 176,500 ao 750 como um ponto de atenção, e um ponto de venda muito interessante é esse ponto aqui dos 177.500 aos 178 mil. Esse ponto é um ponto muito importante para procurarmos por vendas, ok? Vamos explorar por manipulação na região para poder fazermos vendas, tá? Um outro ponto será esse dos 179 mil. E temos a região de defesa, que é o dos 180 mil, porque o índice ele precisa romper essa região dos 180 mil para de fato se tornar comprador. Abaixo dessa região dos 180 mil, o mercado ele está extremamente nas mãos dos vendedores. Abaixo dessa região é apenas indução e manipulação. Ele tem tentado uma correção? Sim, ele tem tentado uma correção. Nos últimos dias, temos tido aí pequenas altas e o mercado tentando corrigir. Mas o primeiro ponto importante que ele precisa de fato romper é exatamente essa dos 175.500. E ainda assim o mercado não estará comprador, tá? Ele ainda continuará nas mãos dos vendedores, ok? Vamos falar agora um pouquinho a respeito do dólar. Pessoal, o dólar hoje ele deu uma venda exatamente dentro da região de defesa, que ela precisa ser rompida para se tornar compradora, né? Ou seja, ele está tentando romper essa região. Eu já venho falando há um bom tempo que o dólar precisa romper essa região dos 5.230 para se tornar comprador. Abaixo dessa região é apenas manipulação e indução. Nos últimos dias ele tem se aproximado muito dessa região dos 5.230 e hoje ele triscou na região e deu uma venda de mais de 30 pontos, ok? Só que assim, os compradores amanhã eles tenderão a defender essa região aqui dos 5.180 até os 5.190 para tentar finalmente romper essa região, tá? E o próximo ponto de compra será esse aqui, dos 5.170, um outro abaixo será esse dos 5.150. Temos uma aqui extremamente importante, que é uma de meio de caminho, né, que é essa dos 5.121. Esse ponto aqui é muito importante para a defesa, tá? Será uma das melhores regiões compradoras. Abaixo dela tem um ponto de atenção que tende a segurar o preço, que é essa dos 5.100, tá? Abaixo dela temos dois pontos muito próximos, que é esse do 5.070 e a outra do 5.060. Então essa compra de baixo ela acaba sendo um pouco melhor, tá? A do 5.060, porque ela é um pouquinho mais extrema, né? Depois nós teremos aqui a 5.030 também como ponto comprador, e nós temos a do 4.960, e aqui embaixo a briga, né? Do 4.940 ao 50. Por que falei briga? Porque essa região aqui, o preço, os negociadores tenderão a defender. Então a briga aqui poderá ser muito feia, porque essa é a última defesa dos compradores. Eles não deixarão
romper essa região tão facilmente, porque, como costumamos dizer, né, nos últimos dias, aí brincando, que se o dólar romper essa região do 4.940, nós vamos ter o dólar daqui a pouco a R$ 1. Logicamente é uma brincadeira e seria para nós um grande sonho, né, termos o dólar a R$ 1. Vamos falar agora a respeito das regiões vendedoras. Essa região ainda do 5.230, principalmente até o 240, ou seja, dentro de um falso rompimento, caso ocorra, nós temos ainda uma possibilidade de vendas, tá? Porque hoje só triscou na região, tenderá a defender ainda, ok? Depois disso, nós teremos vendas aqui na região dos 5.270, a outra na região do 5.300, a outra no 5.370 e a próxima lá em cima no 5.400. E uma mais extrema será essa aqui do 5.440, ok? Pessoal, por hoje é só. Estamos aqui encerrando as nossas análises, mas amanhã, durante o pregão, nós estaremos reatualizando o mercado de acordo com aquilo que for nos oferecido aí pelo índice e pelo dólar, ok? De acordo com aquilo que o mercado for nos mostrando, sejam para possíveis vendas ou compras, iremos reatualizando o nosso grupo de operações, ok? Boa noite então e até amanhã. Por gentileza, não esqueçam de um like e um comentário se de alguma forma essas análises têm te ajudado a enxergar o mercado de uma forma diferente. Ok? Muito obrigado então e até amanhã.